Aqui na nossa Rádio USA, política se discute. Começa agora, Política em Foco. Para você que sintoniza a nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você. Eu, Márcio Fofo, estou chegando por aqui. Eu tenho o prazer de ter novamente, aqui na programação da nossa Rádio USA, ele que é um ex-atleta, um ex-piloto de automobilismo, ocupou, chegou até o posto máximo da carreira, que é dirigir, estar à frente de uma máquina, bastante complexa, e que, sem dúvida alguma, promove muitas emoções. Estou falando de um carro de Fórmula 1, Estar num cockpit de Fórmula 1, sem dúvida alguma, não é tarefa para poucos, E ele, Alex Dias Ribeiro, chegou lá, ocupando também esse posto, e representando o Brasil. Eu quero agradecer demais a gentileza, de nos atender mais uma vez nessa noite. Alex, uma ótima noite. Boa noite a você, Márcio, e seus ouvintes. É um prazer estar com vocês hoje à noite aqui para a gente bater um papo. Legal. Como eu anunciei, a sua presença aqui no programa, Política em Foco, eu conversei um pouco aqui com os ouvintes, sobre o seu perfil, A gente falou aqui um pouco sobre essas questões que acabam, na verdade, trazendo, de volta as boas lembranças, do automobilismo brasileiro. E quando se fala em automobilismo, logo pensamos, na Fórmula 1, que acaba, de uma certa forma, no imaginário coletivo, representando, o ápice da carreira de um esportista de velocidade. Alex, você foi alguém que acabou, traçando aí um caminho e chegou lá. Até para que a gente possa situar também os nossos ouvintes, talvez aqueles um pouco mais jovens, que não tiveram a oportunidade de acompanhar a sua trajetória na Fórmula 1, e que hoje também se veem um tanto quanto órfãos, porque a gente não tem também já algumas temporadas, nenhum brasileiro, no grid da categoria máxima, do esporte automotor. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória no automobilismo, como é que começou aí essa sua paixão, por acelerar fundo? Bom, eu fui criado no interior de Goiás e quando começaram a fazer Brasília, meu pai se mudou para Brasília e lá em Brasília, na festa de inauguração da cidade, em abril de 60, teve uma corrida de automóvel e era menino, eu tinha 11 anos. E eu fiquei absolutamente fascinado. Eu falei, é isso que eu quero, quando eu crescer eu vou ser piloto. E comecei a trabalhar em função da realização desse sonho. Com 11 anos eu não podia pilotar nada, o kart nem existia no Brasil, e então eu comecei a gathering information, fui atrás de informação, what it takes, o que é necessário para você ser piloto de automóvel. Então, nessa fase aí dos 11 até os 18 anos, quando eu poderia tirar uma carteira de motorista, e aí sim eu poderia correr de automóvel, eu adquiri toda a informação necessária. A minha Bíblia era a revista Mecânica Popular, depois mais tarde a Quatro Rodas, Autosport. Eu sabia de tudo dos bastidores de mecânica, mas quando eu cheguei aos 18 anos, uma grande frustração pintou na minha vida, porque a informação que eu adquiri me provava que era um sonho impossível, porque o automobilismo é muito caro, é um esporte de elite, e eu não tinha um carro, e se tivesse um carro não tinha nem dinheiro para pôr gasolina no tanque. Então eu estava frustrado nesse ponto aí. A minha mãe pagou para mim uma semana no acampamento Palavra da Vida, em Atibaia, e lá eu fiz um trato com Deus, que se viabilizasse o meu sonho, eu seria um proclamador do Evangelho durante toda a minha vida. E Deus orquestrou uma série de circunstâncias que nos permitiram construir um carro no fundo de quintal da casa de um amigo meu, que era louco por gasolina e carro de corrida. E o meu pai teve um acidente, quase morreu. Eu pedi para ele o que sobrou do Fusca, e com o que sobrou do Fusca a gente construiu o mais estranha viatura que você possa imaginar, um carro de corrida,
que ficou conhecido como objeto não identificado, que foi feito assim muito no tapa, assim, projeto sem nada, por amadores, mas apaixonados pelo automobilismo. E na corrida de estreia, que era uma prova do Campeonato Brasileiro, nós largamos em último e depois de 6 horas de corrida nós chegamos em segundo lugar. Aquele foi o maior sucesso, rádio, jornal, televisão, nós fomos de 0 a 1000 num fim de semana e a nossa oficininha de fundo de quintal ficou muito requisitada, nós abrimos uma oficina maior e nesse ninho aí nasceu. Deus, quando faz as coisas, ele é exagerado, ele faz muito, muito mais do que a gente pede, eu imagino. Desse ninho saíram saíram 3 pilotos brasileiros para a Fórmula 1. Você falou que nós não temos nenhum. Sim, é. Você vê na oficina de fundo que nasceu o Alex Dias Ribeiro, Roberto Pulpo Moreno e um tal de Nelsinho, que veio a ser Nelson Piquet. Olha só, que trinca, hein? Tricampeão mundial. Que maravilha, que legal. Agora, Alex, você acaba narrando, né, a sua trajetória, que teve, sem dúvida alguma, né, como componentes, né, além da persistência, né, além de ir atrás da informação, né, mas, sem dúvida alguma, o ingrediente fé. Eu me lembro que você acabou também ganhando bastante destaque, inclusive na imprensa internacional, porque você tinha, né, adesivado, por exemplo, no seu carro, né, Jesus Saves, né? Era isso. Já nessa época, nas primeiras competições, você já usava esse artifício até mesmo para propagar a mensagem? Olha, desde a primeira eu estava tão feliz porque Deus realizou o sonho que eu botei um adesivo no para-brisa do carro, que era um adesivo de uma campanha de evangelização da Sociedade Bíblica, como é que chama? Dos batistas lá, a Junta de Missões Nacionais. E o slogan era Cristo, a única esperança. Depois a gente achou que eram muitas palavras e criamos um slogan que era Cristo salva. E quando eu fui para a Europa, eu adotei o Jesus Saves, com a mesma logomarca. E quando a gente corria na França era Jesus Sauve em francês, e assim a gente, para onde ia, estava ali anunciando o Evangelho, conforme eu tinha combinado com Deus, proclamando o Evangelho. Acabou utilizando, né, isso como uma estratégia, né, uma estratégia também evangelística que acabou, sem dúvida alguma, dando muito certo, né, e acabou repercutindo também, né, na imprensa internacional, uma vez que a gente sabe, né, que a parte da carenagem dos carros, né, elas são ali fotografadas, são filmadas, né, o tempo inteiro, né, é como se fizesse parte, né, do corpo, né, do próprio piloto. Agora, Alex, dessa sua trajetória, muita gente fala, não, mas de repente já estava na Fórmula 1, né, dessa sua história inicial que você conta, né, dessa pequena oficina, né, do primeiro carro, das primeiras competições, dos primeiros desafios ainda no Brasil, para depois o passo para a Europa, até chegar, né, no que muitos consideram como o ápice da vida, da carreira de um piloto na Fórmula 1. Quanto tempo demorou para que isso acontecesse? 10 anos. 10 anos de muita relação, muito trabalho, muita gana, muitos dissabores, dificuldades, porque, como eu falei, é um esporte de elite praticado por um bando de caras duros de marré. Então foi na base do milagre mesmo. Eu passei pela Fórmula Ford, pela Fórmula 3, pela Fórmula 2, pela Fórmula Atlantic, até chegar na Fórmula 1. Agora, Alex, eu até conversava aqui na abertura do programa, né, falando sobre a sua presença aqui hoje no Política em Foco e lamentando até o fato de a gente não ter já há alguns anos nenhum representante brasileiro no grid, né, da Fórmula 1.
Que avaliação você faz a respeito disso, né? Se for talvez estabelecer aí um comparativo, uma linha do tempo, com como se dava, por exemplo, a formação de um piloto no Brasil, as categorias nacionais que existiam, traçando um paralelo com o que existe hoje, né? O nosso programa Política em Foco, como eu disse, ele procura muitas vezes, né, fazer uma análise também da política sobre os mais variados aspectos, e é indiscutível, né, imaginar que talvez nesse circo tão seleto, né, onde poucos conseguem chegar lá, exista também muita política para ser feita, né, muitos conchavos, as questões econômicas, mudou muito, por exemplo, da sua época para hoje. Tem gente que fala que, por exemplo, hoje é difícil você chegar à categoria, por exemplo, máxima, que é a Fórmula 1, sem ter por trás um sponsor, alguém injetando muito dinheiro para, como muitos falam, comprar uma vaga, né, ali em uma das equipes. Como é que era na tua época? Existia também muita política de bastidor, muita resistência também para que um piloto pudesse, né, chegar aí a alçar voos tão altos como você e outros brasileiros conseguiram, e até o fato também de serem brasileiros, né, sul-americanos, isso no contexto também de um esporte que basicamente era disputado na Europa e poucas outras corridas no continente norte-americano. Como é que se dava na tua época essa questão da política de bastidor e como é que você enxerga os tempos atuais, Alex? Bom, no meu tempo era menos, o circo era menor, a grana era menor, era uma coisa muito mais simples. Agora é ultra sofisticado, ultra caro e ultra difícil. Mas havia uma coisa naquele tempo que era a meritocracia. Então, dava espaço. O Brasil teve 3 escolas que produziram pilotos para a Fórmula 1. A primeira foi a equipe Willys. A Willys era uma fábrica de automóvel, das primeiras fábricas de automóvel a se estabelecer no Brasil, e além de fabricarem o Jeep e a Rural Willys, eles fabricavam também o Air Willys e também tinha um departamento esportivo, e lá eles produziram Interlagos, Berlinetta Interlagos, que era um desejo de consumo de todo mundo que tinha gasolina na AP, e montaram uma equipe muito forte que produziu 3 pilotos para a Fórmula 1, que foi José Carlos Patti, Emerson Fittipaldi e Wilson Fittipaldi Jr. Esse foi uma formadora de pilotos muito bons, que chegaram na Europa e fizeram sucesso imediatamente. Depois, a segunda escola foi a Camber, que é essa nossa oficina em Brasília, que foi uma escola de vida para muita gente, e ali era outra proposta, sem apoio técnico de uma fábrica, sem verba de publicidade, sem verba para comprar equipamentos. Então ali todo mundo tinha que se virar em construir, em fazer acontecer. E precisava ser muito bom. Como em toda atividade humana, você precisa ser competente para vencer, não só no esporte, mas em qualquer área de serviço. Se você tem um trabalho, se você é competente, sempre vai ter espaço, né? Trabalho, né? Uhum. Sempre ter espaço. Então, o brasileiro já chegava na Europa pronto para guiar. E a terceira escola foi o kart do brasileiro, que já aconteceu principalmente em São Paulo, de onde saíram os nomes Ayrton Senna, depois dele o Felipe Massa, né? A turma de São Paulo do kart, que era muito competitivo. E acessível. O próprio Rubens Barrichello também, acho que veio dessa, é oriundo do kart, né? Sim, é oriundo da mesma escola do Ayrton Senna. Então, um kart muito competitivo a um custo razoável. Por exemplo, o Piquet era meu mecânico na Camber, nosso funcionário. E com o dinheiro que ele ganhava como mecânico, ele conseguia sustentar o kart dele. E claro que ali a gente tinha tudo a preço de custo e tal, e a gente tinha uma equipe que representava a Camber nas corridas de Goiânia e Brasília. E então tinha a escola que formava. Depois,
com o sucesso imediato de tantos brasileiros, qualquer brasileiro que chegava lá, o pessoal já ficava de olho. Opa, mais uma? Não é possível. Uma vez perguntaram para mim, qual o segredo de tanto piloto bom no Brasil, ganhando tudo? Ganhamos 8 títulos mundiais, quando a Inglaterra e a Alemanha não tinham chegaram nem perto desse número. Né? Foi 3 da Ayrton, 3 do Piquet e 2 do Emerson Fittipaldi. Então, tinha essas escolas que já entregavam um produto pronto, que corria com um equipamento precário aqui, chegava lá, pegava aquelas máquinas maravilhosas, projetadas para corridas, construídas com a última tecnologia, a gente deitava e rolava. Com a diferença que a turma tinha muita gana, muita vontade de vencer. Então, Agora, a gente percebe, Alex, que na verdade esse seu relato, na verdade, vai muito na direção também, né, de que a gente pôde contar, sem dúvida alguma, com uma safra muito talentosa, muito esforçada, né, que entendia, né, que uma vez saindo do Brasil e indo para a Europa, né, para conquistar um sonho, não tinha alternativa de retroceder. A única alternativa era ir e dar certo ou dar certo, né? E acho que isso acabou sendo uma mola propulsora, né, para tão bons resultados que a gente acabou conseguindo. Mas em nível, por exemplo, de políticas esportivas estabelecidas, né? Muito se fala que o automobilismo nacional, por exemplo, de uns tempos para cá, acabou sendo esvaziado. Muitas categorias tradicionais que já existiram, né, não existem mais, e que isso, de uma certa forma, dificulta também a formação, né, de uma nova geração, o descobrimento de novos talentos, né? Você corrobora dessa visão de que talvez o automobilismo brasileiro deu uma andada para trás ou estagnou em função também dessa política, né, de dar suporte para a formação de novos pilotos? Com certeza, um piloto de Fórmula 1 não nasce pronto, ele tem que ser formado, né? E aí, o que aconteceu? Lá na Europa começaram a acontecer as escolas de pilotagem, começaram a acontecer os programas de formação de pilotos, né? Os pioneiros foram os franceses, que tinham a escolinha patrocinada pela Elf, que é a Petrobras deles lá. Então eles começaram a pegar os talentos já no kart e investir em escola de pilotagem. Depois na Inglaterra também, depois na Itália. Então, surgiram inúmeras escolas de formação de pilotos e nós ficamos parados aqui porque não se pensou em fazer nada semelhante ao que estava sendo lá. E agora nós estamos colhendo o fruto de 25 anos atrás, quando o mundo todo caminhou para ter cada país ter a sua escola de formação de pilotos. Nós não tivemos esse apoio da política nacional aqui. Dormimos muito nos louros das vitórias de Senna, de Piquet, de Emerson, de Barrichello e outros. Agora, e hoje ficamos sem. Claro, pois é, a realidade hoje não é tão colorida como de anos passados, né? O kart ficou caríssimo, sofisticado, e aí só quem tem acesso ao kart são os garotos que têm patrocinadores. Então, isso reduziu o investimento em quem tinha só talento, mas não tem grana, ficou de fora dessa valsa aí. Agora, Alex, falando também um pouquinho mais sobre essa política, né, ainda mais envolvendo, né, essa grande estrutura, né, a gente costuma dizer o circo, né, da Fórmula 1, né, que sem dúvida alguma ele é permeado por
muito dinheiro, por muitos interesses, né? Muita vaidade. A gente se lembra, né? Não é algo recente, mas eu me lembro, por exemplo, do embate que, sem dúvida alguma, teve aí um componente político e que muitos contam que acabou cerceando, inclusive, né, a continuidade vitoriosa do nosso ex-campeão, né, saudoso Ayrton Senna. Aquele embate que ele acabou tendo, inclusive público, né, com o então presidente Jean-Marie Balestre. A política tem mesmo esse potencial? Você conhece outras histórias onde pilotos deixaram, talvez, de conquistar o que poderiam ter conquistado em função, né, dessa política nociva, no mau sentido, né, de talvez bloquear, dificultar, criar embaraços para que um piloto possa se destacar? Olha, sempre teve esse tipo de política, só que ela não era tão aberta aos olhos do público. Eu mesmo fui vítima de uma armadilha, o meu chefe de equipe pegou o patrocínio que eu levei para a equipe e embolsou o dinheiro, pôs muito pouco dessa grana na produção de um bom carro. E eu tive minha primeira temporada e única completa na Fórmula 1 foi num carro que naqueles que largavam entre os últimos. O automobilismo é um esporte muito previsível, né? Você sabe que nas primeiras filas de um grid vão estar 2 Mercedes, 2 Red Bulls, né? E depois tem castas lá dentro, até chegar na Haas, que é a Hail, né? A última das equipes de Fórmula 1 de hoje. Que são equipes mais pobres e com menos recursos tecnológicos. Então, eu era da turma que andava atrás. E como tinham 30 carros correndo na minha época e só largavam 26, eu fiquei de fora de algumas corridas porque eu não consegui largar entre os primeiros, porque eu tinha uma carroça de um carro, eu reclamava, ele dizia que eu não sabia dirigir. Então, foi uma luta muito ingrata. E aquilo acabou com a minha carreira no automobilismo. Mas esse tipo de coisa não existe num nível tão mesquinho quanto foi o cara que fez a política contra mim. Mas o que manda é quem tem grana. Então, tem vários pilotos, por exemplo, esse Mazepin, aí ele tem um apoio do governo russo. Então, tem duas vertentes. Ou você se destaca pelo mérito quando é novo e é bem amparado, bem dirigido a sua carreira. Por exemplo, essa nova geração toda vem da mesma escola. Esses jovens que cresceram juntos, que hoje estão com 20 anos, e da formação dos franceses e italianos. Então, essa aí sobem por talento e vão para as equipes grandes. As intermediárias vai quem traz o patrocinador. Então, money makes the world go round. É meu fator político mais forte, entendeu? Sim. Estamos com o Política em Foco de hoje, conversando com o ex-piloto de Fórmula 1, também um dos fundadores dos Atletas de Cristo, Alex Dias Ribeiro. Falamos bastante nessa primeira participação sobre a sua trajetória na Fórmula 1, sobre como a política tem aí condições de impactar, né, positivamente ou negativamente também a carreira de alguém que procura, né, muitas vezes a duras penas, né, avançar e ser vitorioso, né? Eu deixei aqui uma pergunta antes do intervalo para o Alex, do Eduardo Montelli, falando sobre um piloto que consegue a façanha de chegar, por exemplo, a 7 títulos, como foi Michael Schumacher, né? Muitos falam que aquilo foi produto, sim, é óbvio, de muito talento, né, de muita persistência, mas que talvez ele não tivesse também à época adversários à altura. Tem gente que chega até a fazer essa mesma menção, até mesmo o próprio Ayrton Senna, né, de que talvez toda a sua genialidade não tivesse sido posta à prova,
uma vez que durante algumas temporadas também não teve, né, adversário, segundo alguns, à altura, né, de todo o seu poderio, né? Naquela época existia, né, a condição do primeiro colocado dar aí uma volta, às vezes, né, em praticamente o grid inteiro. Que visão você tem a respeito disso, Alex? Olha, eu tiraria o Ayrton Senna fora dessa aí. O Ayrton Senna foi o Pelé das 4 rodas e ele teve adversário, sim. O Alain Prost foi um adversário ferrenho, tanto quanto quando estava o Ayrton Senna de McLaren e o Prost de Ferrari, eles brigaram de igual para igual, e o Ayrton ganhava, fazia a diferença. E o caso do Schumacher já pegou uma época que faltou o Senna. Pena que o Senna morreu logo quando o Schumacher estava ascendendo. Eles seriam um páreo um para os outros. E o Schumacher pegou, foi uma época em que a Ferrari, o domínio técnico da Ferrari foi muito superior, mas ele já tinha ganho 2 títulos mundiais pela Benetton, por exemplo. Então, ele tinha seu mérito, a equipe também era a melhor, teve um domínio muito grande. Então, dos 7 títulos do Schumacher, 2 foram com a Benetton e 5 com a Ferrari. Também um outro excepcional piloto. E depois veio essa moleza, quem pegou a moleza mesmo foi o Hamilton, que a superioridade técnica da Mercedes era muito, muito, muito grande, mas não deixa de ter o mérito dele. Não é à toa que um cara ganha 7 títulos, não. Ele tem, é certo que ele não teve até agora, né? Surgiu o fenômeno Verstappen, né? Uhum. O Hamilton nadou de braçada. E seu maior adversário foi o próprio Rosberg, que ganhou uma vez dele. Foi o cara que interrompeu essa série de grande sucesso do Hamilton. Acabou fazendo páreo para ele. Agora, Alex, para a gente fechar essa página Fórmula 1, que projeção você faz aí? Você tem um olhar aí otimista? Tem uma boa expectativa, por exemplo, para o retorno, né, do Brasil dentro desse cenário do automobilismo mundial? Consegue enxergar e pensar talvez 2 ou 3 nomes, né, que talvez nos próximos anos possam também voltar a ocupar o cockpit de um carro de Fórmula 1? Olha, a curto prazo está difícil, viu? Eu não teria 2 ou 3 nomes para te dizer, não. Quem está formando um piloto muito bem, com muita base, é o Emerson Fittipaldi, que está treinando o seu caçula aí, que está com 15 anos. Vai fazer 15 ainda. Legal, legal. Agora, Alex, eu não quero também tomar mais o seu tempo, mas eu quero aproveitar. Tivemos aqui uma pequena interrupção do sinal, né? Estamos tentando reconectar aqui o sinal com o Alex Ribeiro, que conversa com a gente nessa noite, para que a gente possa já entrar também nessa fase final do nosso bate-papo. Eu falava sobre o seu papel também bastante relevante, né, à frente dos Atletas de Cristo. Eu gostaria de aproveitar esses minutos finais do nosso bate-papo, Alex. Você me ouve agora? Eu gostaria de aproveitar esses minutos finais para a gente... Me ouve agora? Agora sim. Legal, legal. Eu gostaria de aproveitar esses minutos finais do nosso bate-papo, até para não tomar mais o seu tempo também. Gentilmente, Alex Ribeiro nos atendendo aqui no Política em Foco. Eu gostaria de rapidamente falar também sobre como é que você tem visto, você que desenvolve um trabalho já de longos anos à frente dos Atletas de Cristo, participou das principais competições internacionais, desenvolvendo esse papel também de capelania, né? Auxiliando as equipes, as delegações brasileiras, né? Como é que você tem visto, por exemplo, essa movimentação recente de algumas confederações esportivas, né? Podemos citar até mesmo a própria FIFA, né? Que tem aí cada vez mais orientado, né? Para que, na verdade, manifestações públicas de cunho político ou mesmo religioso sejam cada vez mais restritos, né?
impedindo mesmo esse tipo de identidade dos jogadores de forma pública através do esporte. Como é que você vê também essa política nova que começa a ser replicada, inclusive também em outras modalidades? A gente vê aqui no próprio território norte-americano, a gente vê restrições muitas vezes impostas pela NBA, pela NFL. Como é que você enxerga isso, Alex? Olha, a gente tem que partir do princípio que o príncipe desse mundo é o diabo, está escrito lá na Bíblia. E ele move os palitos também. Ele é o grande maquiavélico maldoso que está por trás dessas intenções aí. Mas o pessoal chama isso aí de politically correct. Eles têm um medo tremendo que a religião e a crença de cada um possa provocar alguns tumultos, alguns distúrbios na paz mundial. Então, tudo isso faz parte aí dessa estratégia dos últimos tempos que nós estamos vivendo. Então, existe a proibição. Essa proibição fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no seu parágrafo 18 e 19 fala que você pode crer naquilo que você quiser crer e pode proclamar, anunciar isso por quaisquer meios de comunicação. A liberdade de escolha de exercer uma crença faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos e tem sido violentada vergonhosamente em função do politically correctness. Em alguma medida você sente, Alex, que o próprio trabalho, né, que você exerce, né, junto com uma equipe também muito voluntária e muito resistente, né, e muito fiel, né, aos conceitos da evangelização através do trabalho realizado dos Atletas de Cristo. Em alguma medida você sente também que o trabalho que vocês desenvolvem acaba de um certo modo, de uns tempos para cá também sendo mais cerceados? Sim, não há dúvida que na proclamação tem sido cesseado. O que não impede de cada atleta. Novamente tivemos aqui uma pequena interrupção, né? Estamos falando com o ex-piloto de Fórmula 1, Alex Dias Ribeiro, ele que também tem um trabalho muito bonito, né, de muitas décadas, né, à frente dos Atletas de Cristo. Ele falava com a gente a respeito dessas restrições que ficam cada vez mais evidentes, né? Ele citou, inclusive, aqui a questão do politicamente correto. Ok, retornamos com o seu sinal. Você falava que, na verdade, o trabalho acaba, de uma certa forma, também sendo prejudicado, né, por essas políticas. Você muito bem disse, né? Hoje tudo gira em torno desse politicamente correto, né, Alex? É verdade. O que não impede também da gente obedecer às ordens de Cristo, que é o ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Está valendo. E a gente pode e devemos ser. Eu acho que todo cristão é um portador das boas novas e também um influenciador da sociedade, que em vez de se deixar influenciar pela sociedade, ele influencia a sociedade, cada um no seu mundo de ação, no seu ide por todo mundo, não é só around the planet, no seu mundo de influência de cada um. Nós podemos permitir que a luz de Cristo, que vive em nós, influencie as pessoas para o lado do bem. E também devemos orar pelo futuro do nosso país, pelo futuro da humanidade e fazer o nosso papel. Então, legal. É isso que a gente tem ensinado aos nossos atletas, mesmo debaixo de proibição. Ninguém pode proibir o que vai dentro do seu coração e no seu relacionamento com Deus. Certamente, perfeito. Legal, Alex, poxa, eu quero agradecer demais a sua participação nessa noite, né?
sem dúvida alguma, dando uma contribuição muito legal, né, para falar, né, sobre essa sua trajetória tão relevante e expressiva, né, que acaba inspirando também tantas pessoas dentro do mundo esportivo, dentro das categorias, né, do automobilismo brasileiro, também como alguém que entendeu, né, a importância do ID, né, e de forma tão estratégica, tão inteligente, né, tem feito esse trabalho também junto com os atletas de Cristo. Quero agradecer demais a sua participação, deixar esse tempo também para que você possa fazer as suas considerações finais, aproveitar até para parabenizá-lo, né, com um certo atraso, soube que você também fez aniversário, né, há poucos dias atrás, acho que 2 dias atrás, né, e fica aqui também os parabéns à nossa Rádio USA. Bom, eu gostaria de deixar a minha mensagem aqui, é que Deus te criou a imagem e semelhança dele, que ele tem um plano maravilhoso para a sua vida e que essa maravilha que é ter a nossa vida pilotada por Jesus Cristo e poder expressar isso perante a sociedade, no seu cantinho do mundo, fazer o ID por todo mundo, no seu mundo de influência. Você pode fazer isso e deve, porque só assim nós vamos influenciar, seremos sal da terra, luz do mundo e bom perfume de Cristo em todo lugar que a gente for. E é uma coisa mais linda do mundo, essa parceria que Deus nos convida a fazer com Ele através de Jesus Cristo na proclamação do Evangelho, a tempo e fora de tempo, como dizia o apóstolo Paulo. E é maravilhoso isso, é uma sensação muito legal de achievement e de alegria de estarmos vivendo em constante contato com a fonte da vida e trazendo vida e vida espiritual para muita gente que anda meio perdidão aí nesse mundo. Legal, legal. Sem dúvida alguma, né? Essa é a grande vitória, né? Vale muito mais do que qualquer outro pódio, né, conquistado aqui na Terra. Muito obrigado, Alex, um forte abraço. Espero poder contar com a sua participação outras vezes aqui na nossa rádio. Fica com Deus, um forte abraço. Obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos. Nossa rádio.